Olá a todos e todas, sou a candidata Juliana Fernandes Lança. Esta apresentação do meu plano de ação se refere à prova prática do edital 30/2022 da CEED. O tema norteador para esse plano de ação são as metodologias ativas. Para entendermos um pouco por que a minha escolha desse tema para esse plano de ação, é importante compreender a necessidade de mudança. Na atualidade, a gente pode observar que os métodos tradicionais de ensino, eles já não são mais eficazes e duradouros e não estão inseridos no contexto do aluno. Pensando nisso, se torna cada vez mais importante incluir as tecnologias e novas metodologias na prática pedagógica, então incorporá-las ao processo de ensino-aprendizagem. E é diante dessas mudanças que estão ocorrendo na sociedade que temos que pensar então nessas novas práticas dentro da sala de aula. E por que não o uso da tecnologia neste momento? E é pensando nisso que as metodologias ativas estão incorporadas e serão anexadas a essa nova prática do professor. Diante desse contexto que vivemos então numa sociedade pós-pandêmica, em que a tecnologia está cada vez mais inserida no contexto escolar, encontramos a nossa situação problema. Que o que seria? Pensar então quais as contribuições e como podemos utilizar as metodologias ativas e as tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem, a fim de garantir um desenvolvimento mais efetivo e duradouro. A utilização das tecnologias em sala de aula, ela vai possibilitar um ensino mais amplo, mais dinâmico, tá? Mais eficaz, que vai além dessas aulas tradicionais em que só se usa o quadro e o giz. Mas então interferir essa mediação do professor, tá? Por meio de ferramentas tecnológicas que vão ser utilizadas nesse contexto, podendo ser cursos online, jogos, vídeos, aulas invertidas, desafios relevantes para essa atividade de colaboração, sempre priorizando esse desenvolvimento do aluno. Então, nesse momento, o nosso público-alvo seriam os professores do ensino fundamental. Qual seria o objetivo geral desse plano de ação? Então, como é notório esse crescimento referente às preocupações relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos, e também vemos a dificuldade que está relacionada à metodologia de ensino utilizadas pelos professores na sala de aula, aqui o nosso objetivo geral desse plano de ação é apresentar aos professores a importância e a necessidade do uso das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. Diante desse objetivo geral, os objetivos específicos em que esperamos que os nossos professores alcancem é que eles consigam conceituar e compreender o que são as metodologias ativas e tecnologias digitais, que eles consigam compreender o que são essas metodologias, quais são os objetivos da utilização dessas no contexto escolar, que consigam identificar a importância da utilização das metodologias ativas e das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem para os anos iniciais, também para o ensino fundamental de modo mais complexo e até o ensino médio, que eles consigam realizar planos que utilizem essas metodologias ativas e as tecnologias, e o principal e primordial, que consigam utilizar as metodologias ativas e as tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas durante o processo de ensino-aprendizagem. Enfim, o que seriam metodologias ativas? Bom, por que metodologias ativas? Porque
Quando utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, elas fazem o aluno como protagonista, o que vai permitir que esse aprendizado alcance novas competências e habilidades, que se torne um aluno com iniciativa, criativo, com cooperação. E nessas metodologias, o professor ele vai atuar no papel de mediador, de facilitador desse processo. Além disso, as metodologias ativas fazem com que o aluno busque o conhecimento, que seja capaz de formar suas próprias ideias, opiniões, que consiga auxiliar também, com o auxílio desse professor, possibilitar uma educação cada vez mais autônoma, que vai contribuir para que esses alunos sejam sujeitos de pensamento crítico. O professor, ele pode, ou melhor, ele deve fazer o uso dessas metodologias de modo efetivo, pensando no aluno, a fim de estimular este sujeito no pensamento de forma crítica e coletiva, dar voz e que esse aluno seja o sujeito da sua própria aprendizagem, através de diferentes recursos, sejam esses jogos educativos, instrumentos tecnológicos, dentre outros, para aprofundar, então, esse processo, esse desenvolvimento do aluno. E, a fim de contribuir com essa formação, quais serão as atividades e as ações utilizadas para essa formação docente nesse plano de ação? As atividades se iniciariam com palestras e workshops com profissionais relacionados às metodologias ativas e às tecnologias, pesquisadores, parcerias com a universidade, para que os professores entendessem, compreendessem o que são essas metodologias, quais são estas, tá? Depois faríamos um curso de formação continuada, então para o professor compreender e conseguir relacionar a importância dessa utilização. Enfim, iríamos para a prática, com reuniões, com a coordenação pedagógica entre os professores, para a utilização dessas metodologias nos planos de aula e o compartilhamento entre a equipe de docentes dessas metodologias, para que esse plano de ação seja efetivo e seja visto dentro da sala de aula, na prática desse professor. Iríamos acompanhar então esse desenvolvimento através da participação desses professores, da utilização dessas metodologias nos planos de aula, na elaboração de propostas pedagógicas que envolvam as metodologias ativas e na incorporação dessas metodologias e das tecnologias na prática pedagógica, ou seja, na sala de aula, no processo de ensino-aprendizagem. Para a realização desse plano de ação, então estariam responsáveis a direção dessa escola e caso na instituição esteja o vice-diretor também, e a coordenação pedagógica, que encaminhariam essas atividades e o cronograma, tá? Que fariam a relação com os sujeitos que irão ministrar os cursos, as palestras, os workshops, que veriam as atividades realizadas pelos professores, acompanhariam essa nova prática desse professor na sala de aula. O período da formação, então, seria de fevereiro a abril do ano letivo, pensando no início do ano letivo, para que as metodologias ativas possam ser utilizadas ao decorrer do ano depois, com um total de 6 encontros, uma vez a cada 15 dias, também enquanto formação. E por que 15 dias? Para que os professores possam produzir materiais e pesquisas. Aqui, neste momento, encerro minha apresentação e agradeço a todos.